Olá, ouvintes da Zona Norte FM 87.9. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. No programa de hoje, iremos entrevistar o professor Matheus Monteiro, tratando de assuntos referentes ao processo de formação e educação da juventude, transformando vidas. Boa noite, Matheus. Boa noite, Hortêncio. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Agradeço o convite, né? Essa grande oportunidade de estar aqui com você. Matheus, como aqui o nosso programa é um podcast, antes de você começar a divulgar as instituições, os trabalhos que você faz voltados para as comunidades, eu gostaria de saber e você informar o nosso público quem é Matheus Monteiro. Pronto, né? Matheus Monteiro é um jovem, né, que próxima semana, dia 29, né? Brinco muito com meus alunos, né? Completo 18 anos, brincadeiras à parte, né? Completo 30, né? E é um jovem que é apaixonado pela educação, né? Pelo processo de transformação que ela proporciona, que vivencia isso, né? Há um certo tempo e vê o quanto esse processo é transformador, né? O meu vínculo, né, que a gente vai falar muito hoje é o terceiro setor, mas a educação de uma forma geral, ela é transformadora e eu me incluo também nesse exemplo de jovem que teve a vida transformada pelo processo de educação também. Antes de começar as perguntas mais técnicas, há quanto tempo você exerce essa função de professor? Isso. Na função de professor, eu comecei, né, a dar aulas em 2015, né, e aí foi um primeiro momento onde eu me peguei naquela importância que o vínculo que a educação tem nesse processo de transformação, onde o conhecimento, né, ele faz com que o jovem, né, o adolescente ou a criança, ele se desenvolva no processo de formação. E aí, como diz Paulo Freire, né, o professor, ele aprende, né, com o aluno e o aluno aprende com o professor. Então, a educação, ela proporciona esse processo, né, e aí no terceiro setor, a gente vai atender os jovens de vulnerabilidade, que a gente costuma dizer que esses jovens e adolescentes, eles têm o que a gente chama de síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim. Então, o processo de educação no terceiro setor, ele é fortalecedor nesse processo, mostrando que o sonho, né, e o objetivo desse jovem, ele é possível, e esse jovem, adolescente ou criança, ele tem habilidade sim para chegar onde ele quiser e conquistar tudo que ele quiser também através das habilidades. Então, o que a gente faz, né, falar sobre isso, principalmente nesse recorte da educação profissional. Como você foi inserido, já que fazem 10 anos que você está nesse método de educação, transformando vidas, como você se inseriu nesse projeto? A minha chegada, né, na Atitude Cooperação foi no ano de 2015. Eu tinha acabado de concluir um curso técnico em higiene comunitária de saúde e aí conheci a instituição a partir do meu irmão, né, em 2006. E aí na escola Zusa, né, porque a instituição começa no Zusa, e aí eu fui lá para aprender a fazer armadilha para o mosquito da dengue, né? Então também fui aluno da Atitude nessa oficina, né? E eu fui lá, não me imaginava trabalhar na instituição, né, na época, em 2015. E aí nesse processo, né, eu fui para um processo seletivo, né, para ser educador social de um projeto que não existe mais, infelizmente, se chama Projeto Coletivo Coca-Cola, né, que vinculava o processo para o mercado de trabalho. E aí eu fui para uma entrevista, né, meio que desacreditado, como muitos jovens também que estão nos acompanhando aqui, né, que têm dúvidas sobre a entrevista de emprego, porque foi minha primeira entrevista para o mercado de trabalho, né. E aí nessa primeira entrevista, né, eu fiquei com esse receio, né, mas eu senti algo naquele dia da entrevista, né, que foi uma quarta-feira, que era algo que me movia, que fazia com que eu fosse para essa entrevista. Eu fiz uma entrevista numa quarta-feira, né? Na sexta a gente já estava viajando, né, para São Paulo, porque o treinamento não era aqui em Natal. Então imaginei um jovem de periferia, né? Nasci e me criei, embora não seja do Rio Grande do Norte, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para cá desde 2005, né, junto com minha mãe e com minha família. E aí nesse processo eu chegar, né, com viagem paga, tudo pago, né, 100%, chegar lá num hotel, né, de 5 estrelas literalmente, tem um treinamento de ponta, que é o treinamento do coletivo jovem, que forma esse jovem na época com 19 anos, um educador que em 15 dias depois já começa a assumir 120 alunos, né? Então esse foi meu início, né? E aí foi muito importante, né, o momento com cada aluno, cada experiência, que não só nesse primeiro momento, né, nesses anos todos também, mas esse primeiro momento foi o mais marcante, né, que mostrou que o jovem Matheus, né, um jovem sonhador, né, que queria, a partir, né, antes de entrar nessa entrevista, meio que me movia era o quê? Entender que minha profissão, ela podia impactar a vida das pessoas de forma positiva, né? E aí eu
eu não sabia que seria educação, né? E aí que uma vez uma professora até brincou, né? Disse, Matheus, você tem perfil para ser professor. Porque eu gostava muito da aula de história, eu tinha muito aquela pegada, né, de chegar, né, e ajudar um colega, né, desenvolver alguns processos também que são importantes, né, nesse vínculo também. E isso foi minha chegada na Atitude Cooperação lá em 2015. A questão dessa instituição, Atitude Cooperação, fica onde? A Atitude Cooperação, ela fica localizada, né, na Avenida Capitão Mor Gouveia, número 436, no bairro de Felipe Camarão, né? Inclusive esse ano agora a instituição completa 19 anos e no mês de setembro vai ter uma programação, né, para o aniversário da instituição. E aí a Atitude Cooperação é um projeto social, né, que está desde 2006 atuando, né, e a gente começa com 3 escolas parceiras, né, a Escola Jean Mermóis, o Zusa e o Francisca Ferreira, né, quando a gente não tinha a sede que a gente tem hoje, que foi inaugurada, né, em 2014, todas as nossas oficinas eram na escola. Então até hoje a gente continua essa parceria, né? E hoje a gente tem na Atitude 5 projetos que a gente chama de sistemáticos. O projeto Encena, né, que é um projeto de artes cênicas vinculado com a oficina de corte, costura e biscuit para as mães. Temos também a oficina, né, do Tocando a Vida com Damore, que é um projeto de música que vai ter várias oficinas, canto, flauta, musicalização, violoncelo, inclusive o Tocando a Vida tem uma orquestra, né, que inclusive também a gente vai falar para vocês depois que está tendo um festival que chama Caleidoscópio. Essa semana também que vai ter algumas apresentações também, né? Para quem não segue, a gente vai divulgar os Instagrams também para vocês estarem seguindo. E aí dentro desse processo, além, né, do Tocando a Vida, a gente tem um projeto celeiro, que é o de esporte, que vai ter xadrez, judô, vôlei, né, futebol e futsal. Inclusive o nosso xadrez hoje, a gente tem 120, né, atletas de xadrez. E o judô é um dos maiores esportes, né, que a gente tem em números de atletas, né, no estado do Rio Grande do Norte, né? A gente é um dos maiores, né, em termos de número. A gente participa de competição também na parte do esporte. E temos também o processo de qualificação profissional, a qual a gente vai conversar muito aqui com vocês também, que é o projeto a qual eu sou responsável também, onde a gente atende jovens de 15 a 25 anos falando sobre o mercado de trabalho. E a gente tem também um 5º projeto, que é o Clube da Leitura, que é para os alunos que fazem parte dos nossos outros projetos também, né? Então a Atitude Cooperação se propõe principalmente a transformar vidas e realidades, né, dentro das oficinas na comunidade de Felipe Camarão e no Bom Pastor, porque a gente fica ali na Mor Gouveia, que está na divisão, né, entre o Bom Pastor e Felipe Camarão. Só que particularmente eu já tive aluno de Bom Jesus, de São Gonçalo, né, de Macaíba, de outros municípios também, né, mostrando a importância desse processo que tem lá na Atitude também. Muito interessante, não abrangir só a questão do município, né, mas sim a região, né. E a questão da Atitude cooperação. Atitude Cooperação. Ela é uma instituição filantrópica, como é que é? Isso, a gente é uma instituição do terceiro setor, né? Uma ONG, né? Onde a gente vive, né? De patrocínio, né? Tanto que a gente diz que a Atitude Cooperação é sinônimo de parceria, né? A gente tem as leis de incentivo à cultura, né? E aí nossa maior mantenedora é a Unimed Natal, né? Que mantém nossa instituição nessa parte de incentivo, né? Com o desconto, né, na parte do imposto via Funcart, né? Então a gente faz os projetos, coloca via lei de incentivo à cultura, e a gente tem 2 projetos nessa lei, né, que é o Tocando a Vida, que hoje está com patrocínio da Unimed e da Coserne também. E além desse patrocínio, né, a gente tem também o patrocínio, né, de outros parceiros, como o Sescop, né, a Escola de Música do UFRN. Então a Atitude Cooperação é sinônimo dessa parceria também, né? Então são vários parceiros também, né? Nossa instituição tem um site, Atitude Cooperação. Qualquer pessoa pode chegar lá, tem uma aba de doação também, que você pode doar e pode estar contribuindo também. Mas nossa maior manutenção hoje dos projetos de uma forma geral é a partir, né, de projetos. A gente também atua, né, no CONDICA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, onde a gente tem uma cadeira, né, no Conselho da Criança e do Adolescente. A gente submete alguns projetos lá também, inclusive o celeiro foi em alguns anos, né, e esse ano ele está com outra parceria, que é a parceria da qualificação também, que é o Sescop. Vocês atendem quanto de demanda? Qual a quantidade? Tem limite de atendimento? Hoje a gente atende a crianças e adolescentes dos 6, né, o recorte até os 18 anos, nos projetos de uma forma geral. O único projeto que excede essa faixa etária é a qualificação profissional, que é de 15 a 25, e a oficina de biscuit e quarto costura, porque foi percebido na instituição que as mães iam deixar os meninos, né, e muitas vezes não tinham, né, uma atividade para fazer, elas cobravam muito. E aí foi pensada a oficina de corte e costura para as mães produzirem os figurinos do projeto Encena, que tem um espetáculo no final do ano também, que a gente passa o ano produzindo. Inclusive
Inclusive esse ano a gente vai falar de Djalma Maranhão, contar a história, né, de Djalma Maranhão. Também a gente vai para um teatro da cidade, que esse ano ainda não está fechado, mas até então a gente iria para o Teatro Alberto Maranhão, mas a gente já foi para o Teatro de Riachuelo, TCP, e mostrar esse espetáculo também, que é a construção dos nossos alunos, né? Então a gente atende hoje, né, em torno de 54 alunos, né, regulares matriculados. Só que o processo de qualificação, a gente tem turminhas ao longo do ano. A gente tem 4, a gente já teve 3 inscrições, onde a gente abriu 60 vagas para cada módulo, né? E esse ano a gente ainda vai abrir 60 vagas, porque a gente abre um edital no início do ano, né, com todas as oficinas, e a gente faz um processo de inscrição que geralmente é em fevereiro, né, ou a depender também às vezes em janeiro. Então geralmente é ou janeiro ou fevereiro de cada ano a gente inicia esse processo, o jovem se matricula, adolescente ou a criança, e pode renovar e continuar com a nossa instituição. Hoje, falta vagas ou sobra vagas? Hoje a gente tem, pela manhã, né, a gente tem encaixes, né, dá pra gente encaixar, é mais fácil. Na parte da tarde, a gente tem oficinas muito procuradas, né, que é a oficina de violão, né, principalmente, a oficina de judô, né, que a gente tem uma lista de espera grande também, mas sempre que tem a procura, como é que a gente faz? A pessoa vai lá, coloca na lista de espera, e ao longo do ano a gente vai tendo a disponibilidade, né, encaixando. Então as inscrições começam, no caso, fevereiro. Isso, o nosso edital, a gente lança um edital, né, que é compartilhado na cidade, pelo nosso site também, e aí a pessoa interessada, né, que seja do entorno também, né, da nossa instituição, mas que isso não é um pré-requisito único, né, mas nossa prioridade é atender o pessoal que está lá e o pessoal das escolas parceiras também, né, mas a gente sabe que a gente acaba atendendo bem mais, né, e chegando bem mais em outras comunidades também. Pode ser acompanhado também o ouvinte ou o aluno que tiver interesse em participar através de outra mídia social, além do site? Sim, a gente tem Atitude Cooperação, sem cedilha, né? Tem o nosso Instagram também, né? Então, quem ainda não segue, passe a seguir lá para acompanhar tudo isso que eu tô falando, né? Lá tem vídeos de cada projeto, descrição também, inclusive foi postado, né, recentemente, sobre esse festival que eu tô falando, o Caleidoscópio também, porque a gente tem, né, o Instagram da Atitude, né, com toda a divulgação de todos os projetos também. Matheus, voltando um pouquinho sobre você, eu vou dar uma puxada a respeito de você, que você chegou no ano de 2005 em Natal, foi justamente no ano do início das expansões das mídias sociais, né? Como a criação do YouTube e demais redes sociais. Como é que você encara hoje esse processo? Como é que você enxerga a educação como formação do cidadão, do indivíduo em geral, e a interferência das mídias sociais? Pronto, essa intensificação da comunicação, ela é importante para o jovem, né, no processo de desenvolvimento, porque a comunicação, né, principalmente a rede social, ela deu voz ao jovem, ao adolescente, o que é algo importante, mas que também é importante a gente falar, né, que infelizmente gerou um processo de adultilização, né, que está sendo muito discutido agora também, que é a questão do filtro, porque infelizmente muitos responsáveis e pais, e eu me incluo nesse também, que eu sou pai de Miguel, né, de 8 anos, como a gente, enquanto pai, a gente vai fazer esse filtro e a gente vai fazer esse processo de acompanhamento também. Tem aplicativos para isso, só que infelizmente com a pandemia, né, o que é que muitos pais fizeram, né? Deram tela, porque por processo de pandemia a gente não tinha atividade, não tinha o que fazer. E aí gera essa discussão também, né? A gente pode utilizar sim na educação as ferramentas, inclusive, né? Não sei se os ouvintes conhecem, tem um evento muito bacana que acontece aqui em Natal que se chama Expo Eduque, que a gente teve a oportunidade de participar via Atitude Cooperação também, que discutiu justamente essa temática, o off e o on, né? O quanto a educação pode usar a tecnologia, né? Inclusive a inteligência artificial, né? Para os ouvintes que estão nos acompanhando, né? Não precisa puxar os cabelos, o futuro do trabalho é sempre humano, né? Então é importante ressaltar para vocês que estão nos acompanhando também, e a tecnologia ela é importante, a questão é que como ela vai ser utilizada, né, para esses jovens, porque qual é a questão? A constância e o tempo que os jovens estão na rede social, né? E essa é a problemática, e também a entrada cada vez mais cedo de crianças, né? Porque infelizmente a gente sabe, né, inclusive agora a gente teve Felca, né, que falou muito sobre isso, né, nas redes sociais, denunciando esse processo também, né, que é importante que a gente cuide, né, das nossas crianças também. Inclusive foi aprovada uma lei agora recente, né, que vai entrar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção das crianças e adolescentes também nas vias digitais, né, principalmente nas redes sociais também, que é uma discussão importante, né, de ser pautada também, para que as nossas crianças possam,
né, crescer e ter um futuro, né? Então, no mês de maio a gente fala muito sobre a questão da exploração, né, e o abuso sexual de crianças e adolescentes, que é importante também que esse processo seja intensificado sempre. A gente sabe que tem um mês de conscientização, mas não é só nesse mês que a gente fala sobre isso, a gente fala sempre, e as redes sociais, né, elas têm, né, esse perigo, infelizmente, né, porque a gente sabe que os abusadores estão nas redes sociais, né, eles usam várias artimanhas, né, para enganar as crianças, inclusive para os nossos ouvintes também, né, eu vi a questão do Roblox, né, então se você tem um filho, né, um adolescente também, que joga jogo online, então é importante ter um acompanhamento, é importante ter cuidado e ver como é que seu filho está interagindo com o processo de tecnologia, porque a tecnologia, ela está conosco, né, a questão é que como a gente vai utilizar, né, e o recorte que a gente vai fazer com as nossas crianças, né, que aí é a principal discussão hoje na educação, como a gente usa o celular como ferramenta aliada do processo de desenvolvimento. Questão do Roblox foi bem citado, né? Questão do jogo aí que muitas crianças, 5 anos, 3, 8 anos, muitas vezes está brincando ali, jogando, e a criança não tem essa percepção de quem está do outro lado da tela, né? Muitas vezes é um adulto e se passando por uma criança. E se o pai não tiver uma boa percepção, muitas vezes ele é adotado, né? Ele é sugado por aquele indivíduo que muitas vezes pode ser um pedófilo e outras coisas piores, né? Isso, né? E hoje também a própria tecnologia, ela é positiva, mas tem sua parte negativa, né? Que teve até uma novela que mostrou isso, né? Que o abusador utilizava um IA, uma foto de outra pessoa, né? Para conversar com as crianças também. E aí, para os pais, né? E mães, ouvintes também que estão nos acompanhando e responsáveis também, a questão do acompanhamento, né? Da criança é muito importante, né? E não só o processo de acompanhamento, ver o que a criança está fazendo, né? Porque muitas vezes os pais, né? Deixam as crianças muito tempo de tela e não sabem o que a criança está acompanhando. Porque infelizmente a gente sabe que tem um TikTok, tem um Kawaii, mas infelizmente tem muita coisa lá que é imprópria para a criança. E aí a criança vai no arrasta para cima e acaba vendo também. Então esse é um cuidado, né, que a gente, né, que está em 2025, a gente tem que ter. Embora foi algo que deu início lá atrás, só que a gente tem que começar essa discussão desde sempre, porque as crianças elas estão crescendo num processo de tecnologia. Inclusive, não sei, né, se você chegou a ver, né, teve um caso agora de uma criança que foi internada em um hospital com abstinência de celular, pessoal. Os ouvintes que estão nos acompanhando também, né? Então isso é muito grave, a gente tem que pautar isso e discutir também, né? O uso de tela consciente para essa criança também, porque a criança vai e passa horas, né? Porque quando ela está acompanhando ali a tela, ela vai gerando dopamina no cérebro, né? Então é algo de arrasta para cima. Prazeroso, né? Prazeroso, né? Ela tende a continuar cada vez mais. Então, se não tiver esse recorte, né? Tanto dos professores e os pais dos responsáveis, né? A criança sempre vai estar internalizada nesse processo. Isso é verdade. Quero deixar aqui uma boa noite aqui para Cristina Barbosa, ouvinte número 1, um abraço, Cris, boa noite, e agradeço aí a participação. Aí, isso é uma resistência que muitas vezes, como você citou, que na pandemia foi uma fuga, né? Sim. Uma fuga para se livrar, pega o celular, pega o tablet ou vai para o computador, né? Mas eu mesmo fui uma pessoa resistente à tecnologia. Hoje eu me adaptei, estou me adaptando ainda pela questão da necessidade, porque senão a gente sai do mundo, né? Você não usar a tecnologia hoje, você daqui a pouco, eu estou falando você no geral, né? Que eu tenho um parceiro de 40 já, e o que é que acontece? Você não vai nem conseguir fazer um Pix, uma transferência, então tudo isso é tecnologia que é importante a pessoa saber lidar. Justamente. Né? E as mídias sociais em geral, ela tem de tudo, vai ter a parte boa, onde você falou ainda agora a questão do filtro, como é na pesquisa, um estudo voltado para o conhecimento da informação e até formação. Hoje existem inúmeras instituições que formam cidadãos de forma online e com bom reconhecimento, com bom conceito. Essa é a parte boa. Mas na parte da adultização, que eu falei até semana passada, quero deixar também um abraço aqui para o Dr. Cecílio, que fez um complemento aqui, o advogado, certo? A respeito disso aí e dos cuidados em geral, que os pais ou responsáveis têm que estar sempre atentos a essa questão aí. Isso, né? E a gente também, já que estamos falando de tecnologia, trazer a inteligência artificial como um aliado nosso, né? Então a IA, ela chega, né, principalmente para a educação, para nos ajudar. Só que qual é o problema? O uso também, né? Tanto que eu conto isso para meus alunos, eles bolam de rir, né? Que tem gente hoje fazendo o quê? Virando refém do ChatGPT, que é o quê? É aniversário de Hortência, tá, pessoal? Quando for no aniversário dele, eu vou lá, boto um prompt no ChatGPT para mandar parabéns para ele. Eu vou e mando a mensagem assim, ChatGPT disse, né? Aí mando para
Hortêncio também. E a questão é justamente isso, porque se a gente vira dependente da IA, a gente perde nosso processo de criatividade, a própria questão crítica também, que a IA nunca vai ter, né? Então ela é algo programável, mas ela também pode ser uma nossa grande aliada também para criar prompts de ideias, de coisas que a gente pode produzir também, principalmente na parte educacional, né? Que foi os temas principalmente da Expoeduc, que a gente falou da IA como um aliado dos professores, não como um inimigo. Só que é como a gente vai utilizar, né, metodologicamente, falando com que o jovem, né, a criança ou adolescente entenda que a IA é um complemento, não o tudo, certo? Porque senão virar refém, né? Einstein falava também que ele temia o tempo, né? Que nós, enquanto seres humanos, a gente fosse refém da máquina, né? E infelizmente a gente virou refém, né, principalmente do nosso celular, né? Porque é tudo celular também. Só que o celular hoje é uma necessidade, né? Que é importante a gente estar interagindo e falando também. Só que a gente também tem que ter essa questão nossa também, enquanto adultos, né? Idosos também, do nosso uso também, né? Que a gente fala muito da criança e do adolescente, né? A gente também tem que se policiar também. Sim. Desse tempo, né? Foi feita uma pesquisa recente, né? Que diz que o tempo de tela médio, né? De uma forma geral, é de 10 a 12 horas. Se um dia a gente tem 24 horas e a gente tá passando de 10, né, a 12 horas, metade do nosso dia a gente tá nas telas. Obviamente que muitos de nós, né, principalmente professores, né, profissionais que trabalham com a tecnologia da informação, né, com todo um processo também, esse processo, né, ele tá ligado a trabalho, né, mas só que não é só trabalho que foi feito na pesquisa, é mais de uso, né, o uso diário em casa muitas vezes também, né, então isso gera também até um desenvolvimento de questões de ansiedade também, não é muito minha área, né, de falar sobre ansiedade, é algo mais sobre psicologia, né, mas a gente sabe que a tela também, ela aumenta os índices de ansiedade também, nas crianças, jovens, adultos e idosos também. Como você citou, né? A questão da internação por dependência de tela, né? Isso. Outro boa noite aqui para Julinha. Sou mineira com sangue quente e coração nordestino. Boa noite para você aí, Julinha. Deixa eu ver o que é que ela fala mais. Que dia a cantora Nilmara Santos vai voltar no programa? Não foi na minha entrevista, mas sinta também se convida. Posso convidá-la a participar. Vai ter o dia cultural, o dia do artista, a gente vai trazer também, viu? De Sete Lagoas, Minas Gerais, para este paraíso, por nome de Natal, Rio Grande do Norte. Olha de onde está vindo aqui a comunicação. Um abraço e excelente para todos que estão aí em Minas Gerais, viu? Um abração para você, Julinha. Volta, Matheus. E dentro desse processo, tá, pessoal, quando a gente fala da educação, né, puxando mais para essa parte da educação transformadora, mostrar para essa criança, o jovem adolescente, o quanto o processo educacional é importante, né? Porque foi feita uma pesquisa também dos neném, né, que as pessoas que nem estudavam e nem trabalhavam, né? E isso é uma problemática porque a gente sempre ouviu, né, principalmente minha geração, que a gente é o futuro da nação. E um futuro sem educação, ele não existe, né? Então, quando a gente fala desse processo de educação transformadora, ela vincula justamente nos sonhos e objetivos dos jovens, né? E aí quando a gente puxa para a qualificação profissional, o jovem, né, que vai buscar um processo de qualificação, ele está inteirado para ter um futuro melhor, independentemente da realidade que ele está, e com o nosso recorte, né, principalmente lá na Atitude, que são os jovens de vulnerabilidade social, eles buscam uma oportunidade de trabalho, muitas vezes com a oportunidade de sair de uma realidade, né, que ele vem há anos, muitas vezes também. Então, é mudança de chave de família, né? Aquele jovem que começa lá com aquele meio salário, né, que é o salário de jovem aprendiz, ele faz uma transformação de vidas daquela família muitas vezes, né, que não tinha um salário formal, às vezes, principalmente vivia da feira, né, que a gente tem ali em torno da Feira da Esperança, principalmente, né, muitos pais, né, vivem em função de trabalho informal, infelizmente, né, então a gente sabe quanto esse processo de vulnerabilidade ele é, né, e aí já contando também uma das histórias, né, ao longo do tempo que a gente vai contar aqui nesse momento de hoje, eu tive uma aluna que se chama Gabi, né, que conseguiu, né, o primeiro emprego através da Atitude Cooperação. E ela, né, tinha um sonho de comprar uma casa própria, né? E aí, a partir do contrato de jovem aprendiz, né, ela fez um acordo com a mãe dela. Ela disse: mãe, eu quero muito comprar uma casa, minha casa. Eu tenho 16 anos, né? A senhora vai lá, assina um contrato para mim, me emancipando para eu poder dar entrada nessa casa. E hoje, Gabi, né, acredito que ela já não tenha concluído o pagamento ainda, porque ela fez um financiamento, né? Mas que ela conseguiu sim, né, dar entrada através de um processo de jovem aprendiz. E aí vai para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando também, tá, pessoal? Que sonhem, né? O sonho e o objetivo de
vocês é possível, tá? Então vocês que estão nos acompanhando, todos vocês têm sonhos, né? E potencializar o sonho de vocês é importante também. E sempre quando eu chego nos lugares, eu falo muito disso de sonho, porque eu sou um jovem sonhador também, que tive incentivo de outras pessoas também. E aí eu falo muito disso, né? Porque outros que me incentivaram foram professores também, né? E aí um professor chegou uma vez pra mim e disse assim: Matheus, você tem algo de bom. Eu disse: eu? Algo de bom? Eu com, na época, 18 anos, nunca ninguém tinha chegado pra mim, tinha falado isso, né? Ele chegou e disse: ó, você não sabe onde você vai chegar ainda, mas você vai chegar onde você quer. Eu fiquei com aquilo, eu não sei onde eu vou chegar, onde é que eu vou chegar, né? E aí é justamente nesse processo em estar aqui com o Hortêncio hoje, falando de sonhos, né, pra vocês também. Então acreditem, tá, pessoal? Vocês têm as habilidades necessárias, pode ser que vocês não descobriram ainda nessas habilidades que vocês têm também, né? E aí onde entra também a importância da qualificação profissional, que a gente vai falar já também. Quero agradecer a Rose por ter indicado você, um programa rico de informações, bastante conhecimento sendo repassado para toda a população de Natal e região também, certo, Matheus? Um abraço aí, Rose, tudo de bom para você, viu? Matheus, aí sobre atitude e cooperação. Pronto, sobre atitude e cooperação. Além dos vínculos, os apoios que você já citou, existe algum outro meio de captação para esse jovem? Ele só estuda, o período que ele passa lá, ele se alimenta? Como é essa parte? Na Atitude de Cooperação, a gente tem o formato de oficina, né? E aí cada oficina ela funciona de forma diferente. Um exemplo, a qualificação são 2 dias na semana, né? O projeto de teatro também, só que as oficinas de música é só um dia, né? E tem uns horários específicos também. Só que a gente não é um serviço de fortalecimento de vínculo, né? A gente somos oficinas e a gente não fornece alimentação para os nossos alunos, né? E aí dentro desse processo, né, de alimentação, a gente não tem o caráter de doar cesta básica. A gente fez 9 entregas de cesta básica na pandemia, porque os nossos parceiros, incluindo o Instituto Coca-Cola, nos desequilibraram, né, naquela situação pandêmica. Sim. De entregar cesta básica também. Então a gente fez, mas não é algo que a gente sonha, né? Nossa presidente, né, doutora Perpétua, sonha em a gente proporcionar lanche para as nossas crianças, né? E a gente está em um processo de planejamento mas ainda é um sonho, né? Não é uma realidade. A gente oferece, né, as oficinas no momento, né? Então é muito importante, né? Porque como você falou aí, a questão da carência, né? A amplitude dos cursos é voltado às comunidades, e muitas pessoas que chegam a ser aluno da instituição em si pode passar aquele momento sem estar alimentado. Isso interfere mentalmente na informação. Com a pessoa com fome, ela não consegue se concentrar devidamente. Isso, né? E até uma discussão importante, né? Que essa parte da alimentação, ela é uma parte de desenvolvimento também, né? Que é a discussão da escola, né? De ter uma alimentação nutritiva para as crianças, né? Então isso é importante, sabendo que principalmente as pessoas de vulnerabilidade social, às vezes ela não tem nenhuma refeição por dia. E a refeição, muitas vezes, é a refeição da escola, né? Então esse sonho de atitude também é vinculado a isso, né? Porque a gente atende as crianças no contraturno da escola. A criança que estuda à tarde está com a gente pela manhã, e a criança que estuda pela manhã está com a gente à tarde. E aí hoje nosso maior público, né, de quantidade de alunos é na parte da tarde, né? Então nosso maior fluxo de alunos hoje é na parte da tarde, em 2 dias principalmente, na quinta-feira, né, que é o dia do Tocando a Vida especificamente, né? E na quarta e no sábado também, que é os dias que a gente tá mais lotado de pessoas. Nos outros dias da semana, isso, até o sábado, de segunda a sábado, sendo que no sábado é só pela manhã, e o sábado é mais a parte de orquestra e de eventos também, né? Que nossos eventos geralmente eles acontecem no sábado. A parte de oficina, de instrumentos, dos cursos voltados para instrumentos, quais são os... Pronto, hoje a gente tem as oficinas de corda, a gente vai ter violão, violino, violoncelo, contrabaixo, né? Temos também uma oficina, né? Não sei se nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando já ouviram falar, a gente tem uma oficina de luteria. Matheus, o que é luteria? Você aprender a arrumar um instrumento clássico e aprender a fazer. Gente, nosso luthier, professor Bosco, né, que inclusive ele é autodidata, ele aprendeu a luteria a partir de um livro, né? Ele é formado em marcenaria, e ele ensina nossos alunos também a como reparar os instrumentos e a construir
instrumentos do zero também, né? Então, os instrumentos que a gente tem, né? Ele cuida e zela por eles também, a gente constrói também alguns instrumentos, né? E aí a gente também tem nesse processo uma orquestra, né? Que se apresenta também, né? Sendo solicitada. A gente teve até um projeto agora que é o Tocando a Vida pela Cidade. A gente tocou em alguns lugares, escolas, praças, Natal Shopping, né? Então a gente teve também essa experiência também positiva, né? De levar música clássica, né? Música popular muitas vezes também, para as pessoas que nunca conhecem, né? A gente chega nos lugares, às vezes o pessoal não conhece o contrabaixo, que é um instrumento grande, né? E aí o pessoal mostra o violino, mostra a viola, mostra o violoncelo, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, né? E aí é a primeira imersão que tem a partir de uma apresentação, né? De uma amostra também. E o mais legal é quando os pais vão assistir os alunos, Hortência. Você não tem noção da felicidade que os pais ficam, não só na oficina de música, no teatro também, quando eles vão assistir uma apresentação e ver o filho dele no palco, né? Isso é muito bacana, isso não tem preço. Muito gratificante, hein? Olha só a pergunta também que eu vou falar. E sanfona, já chegou lá, não? Não, infelizmente não, ainda né? não, ainda não, né? Mas tem uma cobrança não de sanfona em si, mas de instrumentos de percussão e de guitarra, né? Mas a gente, infelizmente, hoje a gente não tem, né? Mas a migração já trabalha vários instrumentos de corda, né? Como os violões em si, né? Isso. Todo violoncelo, violão clássico e violino, né? Violino e viola. Viola também? Viola. Viola nordestina? Não, viola, que é a gente diz que é o primo maior do violino, né? Que é um pouquinho maior a viola. Sim, pensei que era viola nordestina, né? Não, a gente não trabalha. Essa ainda não também, ainda né? Ainda não. Interessante, né? Matheus, tem alguma outra instituição assim que você vincula, você trabalha ou só no... Sim, tem o Centro Educacional Dom Bosco, mas antes da gente partir para o Centro Educacional Dom Bosco também, aproveitando aqui a oportunidade e a grande audiência, né, do programa aqui com o Hortêncio também, a gente está com algumas vagas remanescentes para o curso de qualificação da Tudo Cooperação, né? Então a gente oferece ao longo do ano cursos, né, onde a gente ensina sobre currículo, entrevista de emprego, processo seletivo, né, para os jovens de 15 a 25 anos, e a gente fortalece os jovens nessa parte da entrevista, né, tirando dúvidas, né? O que é uma entrevista, como funciona, né? Que tipo de roupa eu tenho que ir? E aí ao longo do ano a gente abre 4 turmas. A gente já teve 2 e a gente tá na terceira e a gente tá com vagas remanescentes na parte da tarde. E aí para quem tiver interesse, né, de fazer inscrição, tem um link, né, que tá compartilhado nas redes sociais da Tudo Cooperação também, né? E a gente pode estar disponibilizando pelo número, né, o 9819-2220, que é o número institucional lá que a gente atende também de divulgação para os jovens que têm interesse. E aí aproveitando também esse processo, né, da qualificação profissional, a gente tem o curso, né, que a gente foca no conhecimento, porque conhecimento é poder. E uma vez dos jovens, né, e adolescentes que estão nos acompanhando também, que tem dúvida, né, que só ouvir falar de entrevista de emprego, a perna já treme, então essa oportunidade é para vocês também. Então se você mora ali no entorno de Felipe Camarão, do Bom Pastor, da Zona Oeste ou qualquer outro lugar do Natal, e você tem interesse, né, de participar, essa oportunidade é para você. E aí lá a gente tem um certificado ao final também, e além disso a gente tem os encaminhamentos para o mercado de trabalho. A gente tem algumas parcerias, principalmente com o CIE, com o iJovem também, né, com a própria Unimed, onde a gente encaminha os nossos alunos. Só que nosso foco principal é no conhecimento, porque conhecimento é poder, e uma vez o jovem empoderado do conhecimento, ele pode chegar onde ele quiser. Deixar um alô também, desde já, a todo mundo de Felipe Camarão aí, onde a Zona Norte FM tem uma ótima abrangência. Também um abraço a todos de Felipe Camarão. Matheus, é muito importante todo o processo de fala que você tem citado aqui, que é tudo voltado para formação, para educação do jovem e do cidadão. Aí no caso aí, se o camarada completou a idade máxima, passou dos 18 anos, ele não pode ser contemplado, né? Nesse caso aí, nessa... Isso. No de qualificação a gente atende até 25, certo? Lá na Atitude isso, tem? Na Atitude, de 15 a 25 anos, né? Matheus, vou fazer 26 amanhã. Manda uma mensagem pra mim que a gente conversa, né? Porque o importante, pessoal, é fomentar oportunidades, transformação pra vocês, né? Então, um dos principais objetivos, Hortência, da Tudo Cooperação é a transformação de vidas. E eu me incluo nesse processo de transformação também, como um jovem que tô lá há 10 anos também, né? Muitas histórias, a gente podia passar aqui, tá, pessoal? À noite, à madrugada contando história, né? Mas fica também para várias outras oportunidades também, né? Já disse a Hortêncio aqui, né? Que sempre que ele precisar a gente vai estar voltando aqui. E aí eu encerro minha fala nessa parte da Atitude, falando, né, da importância desse processo de transformação para o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, né? Então, não é só você proporcionar a oportunidade. O jovem tem que estar qualificado para quando ele chegue na entrevista de emprego, né? Ele chegue de forma diferenciada. E o que proporciona isso?
isso? Os cursos de qualificação, ensinando o que é um bom currículo hoje, né? Como é que você se destaca, tendo uma concorrência tão grande. Então, explorar as habilidades que só o jovem tem, para que quando ele chegue na hora da entrevista, ele saiba explorar essas habilidades também, que é uma pergunta, Hortêncio, bem frequente que os jovens me fazem. Matheus, eu nunca fiz nada da vida. E o que eu chego na entrevista? Eu digo o quê? Eu vou falar o quê? Sobre o que eu vou falar. A primeira coisa é vocês entenderem e fazer uma autoavaliação do que você já fez. Porque você pode não ter trabalhado de forma formal, mas você já fez o quê, né? Eu brinco muito lá que nossa estância é perto do cemitério, né? E tem um evento, principalmente do Dia 2 de Finados. Você, eu já vendi água e vai lá pra vovó, lá no cemitério, né? Só que você não vai botar isso no currículo. O que você vai fazer? Você vai adaptar essa informação. O que você vai colocar? Trabalhei com vendas informais e esse processo de vendas informais me ajudou o quê? No processo de convencimento, num bom atendimento, né, ao cliente, para convencer também. Então é isso que vai fazer diferença na hora da entrevista, porque os entrevistadores, eles vão medir justamente esse processo, né, do que você tem, quais são as habilidades que você tem, porque o entrevistador, ele vai lhe contratar pelas habilidades que você tem. Só que qual é a questão, né? A gente fala muito sobre o quem sou eu, né, do jovem descobrir e ter um prompt de apresentação, e é importante que ele saiba responder as perguntas que o entrevistador faz, que qual é o real problema hoje, né? Matheus, eu sou muito tímido. Aí vai uma dica também pra vocês, se você se considera tímido, tá? Porque eu, pessoal, sempre falo disso, né? Eu era um menino do cartaz, eu tinha muita vergonha de falar, né? Anteriormente, mas a timidez muitas vezes é um processo de insegurança onde você não acredita em você, né? Então você tem que acreditar que você tem um potencial, mas não se achando a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote, né? Mas entendendo que você tem habilidades que o outro tem também, mas a experiência e habilidade que você teve, ela vai ser importante para aquele processo também, entendendo que cada vaga também tem um perfil, né? E às vezes se você não passa numa vaga, não é porque você é ruim, não é porque você não presta, é simplesmente porque naquele momento você não era o perfil que a empresa queria também, Hortência. Então muitas vezes, né, eu até conto um caso do aluno meu que ele participou de 22 entrevistas. 22? Nunca passou em nenhuma. Aí ele disse, Matheus, e agora o que é que eu faço? 22 entrevistas, eu não passo para a segunda etapa. Eu disse, faça uma autoavaliação de como é que foi as últimas entrevistas, que é uma dica importante também para o pessoal que está nos acompanhando, autoavaliar como é que foi seus últimos processos seletivos também. Aí ele fez essa autoavaliação e passou, certo? E isso é importante também para os ouvintes que estão nos acompanhando, né, que participam de entrevista de emprego também, porque às vezes, né, esse receio, né, e desconstruindo também para vocês, pessoal, que a qualificação profissional desconstrói o bicho de 7 cabeças, que é o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, que não é um ambiente concorrente, de concorrência, né, de ampla concorrência, só que é importante que você saiba que ele tem lugar, né, para pessoas que desenvolvem suas habilidades também, né? A gente sabe que tem uma concorrência, infelizmente o desemprego está alto, mas que a gente sabe que tem algumas áreas que tem empregabilidade também. Então o que é um jovem empregável hoje, Hortêncio? É um jovem que entende sobre o seu currículo e sabe falar sobre ele também, que é a real diferença que faz, né, nas contratações também. Um jovem que sabe se comunicar, né? E quando a gente fala se comunicar, pessoal, não é falar palavras bonitas apenas, né? É você se conectar com o outro, principalmente com o entrevistador, e fazer com que ele idealize você, porque o que acontece hoje, né, quando o jovem manda o currículo, né, seja ele, né, digital, né, via e-mail da empresa ou via também os próprios sites também, que daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre alguns sites que você pode estar cadastrando para ter vagas de emprego também. E aí esse currículo, quando ele é enviado, o RH começa a imaginar um profissional a partir desse currículo, né, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que superar as expectativas do entrevistador, né, quando a gente chega na hora da entrevista, seja ela presencial também, né, Hortêncio? E uma inovação também que desde a pandemia começou, que desde, na verdade, antes da pandemia, que são as entrevistas online também, né? Isso também, para os jovens de vulnerabilidade social, é um problema, porque eles não têm aparelhagem, muitas vezes, não tem um espaço silencioso, né? Nem bem iluminado aqui como o estúdio que a gente tá, né? Para fazer entrevista. Sim. E isso também acaba acarretando na perca de oportunidade por eles também. Então é uma reflexão também importante. Lá na Atitude, né? A gente tem também um momento, né? Principalmente quando é entrevista online, que a gente abre nossa sala de qualificação, né? Para que o jovem possa fazer entrevista na nossa sala, porque a gente percebeu que isso dá uma assertividade maior na aprovação do jovem. Inclusive a gente teve jovem Pedro, né, que foi aprovado agora recente na Unimed, que teve essa oportunidade lá de participar, né, com a nossa internet, né, que às vezes oscila também, que é normal, mas que deu certo também. Então isso é importante também, proporcionar para o jovem espaços como esse também, né? Então acho que isso é super relevante para quem está nos acompanhando também, porque assim, pessoal, a qualificação profissional, a gente daria muitas dicas para vocês, a gente vai dar várias dicas também ao longo da nossa conversa,
mas que o primeiro é vocês fortalecerem nas habilidades que vocês têm, acreditando que vocês têm um potencial. Essa é a primeira coisa, né? Acreditar que você tem um potencial e quando você for na frente do entrevistador, né, você mostrar esse potencial também, né? A proatividade, que hoje é muito bem observado, né? Então, eu estava vindo para cá, Hortência, eu vi uma pesquisa que as demissões, principalmente, são por fatores socioemocionais, principalmente trabalho em equipe, né? Questão socioemocional mesmo, né? Então, nos nossos cursos da Tudo Cooperação, principalmente o eixo que a gente está agora, que a gente está trabalhando liderança e trabalho em equipe, a gente está fortalecendo o jovem nesse fortalecimento socioemocional, onde a gente mostra para o jovem, né, que tem situações e como ele vai interagir, porque a sua ação, Hortência, eu não tenho como controlar, mas eu tenho como controlar a minha, certo? Então, infelizmente, né, a gente sabe, quem trabalha com atendimento, né, meus alunos, se estiverem me acompanhando, que trabalham com atendimento, sabe, né, que as pessoas, né, elas podem ser muito fáceis ou muito difíceis, né, a depender de cada processo. E aí o atendente, né, a pessoa que vai atender, tem que entender isso. Muitas vezes, pessoal, a pessoa só estava no dia ruim. Aí eu conto também outra história, Hortência, que é de uma aluna minha que trabalhou, né, num restaurante, que ela dizia que tinha um senhor, né, que sempre maltratava ela, chamava ela de lixo, né? E aí ela dava boa tarde, atendia ele, e aí teve um dia que esse senhor tava chorando lá na mesa, né, desse restaurante, ela foi, deu uma boa noite, tratou ele bem, né, e ele chorando, mas ela perguntou, por que o senhor tá chorando? O que eu posso te ajudar? Foi alguma coisa? E aí ele chorando disse, muito obrigado. Ela sem entender, né, o muito obrigado dele, e aí ele disse muito obrigado, porque todas as vezes que eu cheguei aqui, mesmo eu lhe maltratando, você me tratou bem, certo? E aí essa menina, né, que acredito que possivelmente já esteja subindo de cargo lá nesse lugar, porque isso faz diferença, tá, pessoal, que estão nos acompanhando. O futuro do trabalho é humano, né, então esse contato que a gente está tendo aqui é o mais crucial, né, então é importante que a gente fortaleça as pessoas, né, que a gente saiba também, né, que o bem sempre vai vencer no final de tudo, né, e que a gente seja nessas pessoas também que fomente esse tipo de coisa, né? Infelizmente a gente não é, né? Eu brinco muito com meus alunos nessa parte de atendimento, não é que o atendente deva ser maltratado, não é sobre isso, mas é sobre como você dá aquilo que você tem, né? Então acho que a perspectiva que a gente tem que ter, principalmente hoje, né? Os professores, né, que estão nos acompanhando também, principalmente professor em final de carreira, gera um adoecimento muito grande, né? Justamente burnout, algumas coisas também por uma cobrança, né? Que se faz em cima do próprio professor, das metas, das entregas, né? Mas a nossa entrega é um processo de transformação, né? Então eu sempre acho bacana, né, uma analogia que se faz principalmente nas redes sociais, que nenhuma outra profissão a pessoa atravessa a rua para cumprimentar. A única profissão, a gente tem essa felicidade, né, os professores que estão nos acompanhando também, de ser cumprimentado nos lugares, né? A gente tá em todo lugar, a gente encontra o aluno, quem é professor sabe disso, né? Tá na praia, tá em qualquer lugar, isso é muito bacana quando a gente encontra o aluno. Para mim, eu tenho uma felicidade enorme quando eu tô num lugar, certo? Eu encontro um aluno que tá no mercado de trabalho, que conseguiu o sonho dele, né? Independentemente se é o mercado de trabalho diretamente, se é uma graduação, se é conseguir uma moto, um carro, seja o que for, pessoal, isso é muito bacana, muito importante, né? E a gente vê o quanto a qualificação profissional ela é importante nesse processo da conquista do sonho, né? Porque é um processo que vai fortalecer, né, principalmente nas aulas, que a gente trabalha muito plano de vida, sabe, Hortêncio? E fazer com que o jovem, o adolescente, pense nisso, né? Como é que eu quero estar, né, em 2030, né, que é daqui a 5 anos. Então, muitas vezes o jovem não faz essa projeção, e essa projeção, ela é justamente de suma importância para que o jovem chegue onde ele quer, né? Seja uma graduação, seja um curso técnico, seja o que for, né? Então, a qualificação tem essa suma importância, né? Como eu disse para vocês, eu tenho um coração quentinho pela educação de uma forma geral, né? Mas como minha maior experiência é na qualificação profissional, por isso que eu tô falando, mas puxando mais a sardinha, né, pro lado que eu trabalho, que é a qualificação profissional, e quanto esse processo de qualificação profissional, ele é transformador, né, o quanto eu acompanho essas histórias, né, de sucesso dos nossos alunos também. E aí, já aproveitando, tá, Hortência, contando também a história, não da qualificação também, porque ela foi minha aluna, a história de Karina. Karina é uma aluna lá da Atitude Cooperação, que hoje ela é professora, mestrando em música, que Karina diz o seguinte, né, que ela vem de uma família de lavadeiras. A avó foi lavadeira, ela foi lavadeira, a mãe foi lavadeira, e Karina seria o quê? Lavadeira, se não fosse a Tudo Cooperação. Então ela chegou lá a partir de um professor de música que mostrou para ela que era um edital para concorrer a uma vaga da escola de música, né? E aí nessa vaga ela conseguiu passar, né? E aí a partir da UFRN ela conseguiu chegar a cantar pro Papa em Roma, né? A partir do madrigal. Então, uma menina de comunidade, né, que sai do Brasil, chega até a Europa, né, para fazer esse processo, né, de música pro Papa. Isso é algo inimaginável também, né? Então é sem precedentes esse processo, né, de transformação. Então, vocês que estão nos acompanhando também, né, vocês veem, né, o quanto eu falo com amor, com carinho, com um sorriso colgate no rosto, porque a gente sabe o quanto isso é importante, esse processo de transformação, né? Não só a Atitude Cooperação, tá, pessoal, que eu tô divulgando também, mas todas as instituições do terceiro setor
setor, né, como está a descrição do nosso programa de hoje, o quanto o terceiro setor ele é transformador, o quanto mostra que essas crianças e adolescentes, né, e jovens e adultos e idosos muitas vezes também, só precisam de uma oportunidade, porque lá na Atitude também, Hortência, a gente tem um outro projeto que se chama Reage Aí, onde a gente faz o processo de leitura, né, e desenvolvimento para adolescentes e adultos também, tá? Mandar um alô aqui pro meu aluno Iago, né, que está nos acompanhando aqui. Muito obrigado, né, Iago, e todos os outros alunos que estão nos acompanhando também. Iago, né, meu aluno, né, lá do Centro Educacional Dom Bosco, né, e já eu vou falar também sobre essa outra instituição que eu atuo lá também. Inclusive eu disse para eles que ia mandar um alô também, né, então um alô para vocês, todos os meus alunos aí do Centro Educacional Dom Bosco, um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês. É um prazer enorme estar com vocês, né, nesse processo aí junto do Dom Bosco também, né, e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre essa outra instituição maravilhosa que eu atuo também, que eu trabalho. Valeu, Matheus, obrigado. Matheus, outra pergunta que eu quero fazer, que pode ser a pergunta de algum espectador ou de ouvinte também, em relação ao jovem, quando ele alcança esse êxito profissional na formação, torna-se independente, agradece a instituição, agradece ao todo o corpo, o quadro de professores, e a família dele, como a família desse jovem aluno, como é que fica? O pai, a mãe, como é essa transformação, como é que eles veem e agradece a instituição? Pronto, eu trago muito a fala do nosso coordenador geral, né, Everton, da Atitude Cooperação, que ele diz o seguinte: a gente não consegue medir o impacto positivo que a Atitude Cooperação tem naquela comunidade há 19 anos. A gente sabe o aluno, só que a gente não transforma só o aluno, a gente transforma a família, né? Então a gente já teve, né, oportunidades de ver pais, né, principalmente espetáculos do Encena, do Tocando a Vida, de olhar para a plateia e ver o pai chorando de soluçar, emocionado com o filho, né, mostrando que o filho tinha aprendido a trocar uma música, que o filho estava tendo outro caminho, tá? Porque a gente sabe, infelizmente, né, Hortêncio, que os jovens de vulnerabilidade social, né, eles têm a oportunidade de ceifadas, né, muitas vezes, e a gente proporcionar para eles e mostrar que a comunidade é muito mais além do que se vende na mídia, muitas vezes, né, e que na comunidade, né, tem o que não presta. A gente sabe que na comunidade tem algo, uma riqueza imaterial, tem vários diamantes, né, no meio daquele processo, mas a gente sabe também o quanto falta políticas públicas de desenvolvimento para esses jovens, crianças e adolescentes também. E aí o terceiro setor, ele entra com essa importância de proporcionar isso, muitas vezes, que o Estado não proporciona oportunidades, né, de desenvolvimento, né, de cultura, de acompanhar, né, momentos, né, como estar num teatro, né, participar de uma apresentação também, que vai ser muito importante, né, para o desenvolvimento deles, né. Mas eu conto sempre, quando me perguntam isso, né, a história de um aluno que chegou para mim aí numa formatura, né, que a gente tem as formaturas dos processos de curso, né, onde a gente entrega, e para muitos hortênsios, principalmente pais, né, responsáveis, é o primeiro certificado da vida que os alunos recebem, né. Então é uma importância muito grande para eles, né. Então o primeiro curso, minha primeira formação, minha primeira formatura, e teve um aluno que antes da formatura perguntou assim: Matheus, eu sei que é feio, né, falar de valores, né, mas o senhor ganha quanto de dinheiro, né? Aí, querendo saber meu salário, só que ele não esperava que eu ia responder. Eu disse: eu ganho o seu sorriso, porque não há pagamento melhor em você saber, né, que você está contribuindo de forma positiva para a vida de alguém, né? E aí a gente tem também várias mães que nos agradecem, né? Só que não, eu sempre digo isso, tá, pessoal? O agradecimento não é só para o professor Matheus, é para a Atitude Cooperação, para todos os incentivadores, todas as pessoas que trabalham nessa obra também, porque por trás de mim tem várias outras pessoas, né? Então, para eu estar aqui também falando, né, com o Hortêncio sobre a Atitude Cooperação, tem várias outras pessoas importantes também, né? Então, um abraço para todos de Atitude Cooperação também, que possivelmente estão nos acompanhando ou vão acompanhar esse programa posteriormente também, né? E agradeço muito a instituição Hortêncio pela oportunidade, né, de ter toda essa vivência também, porque foi uma oportunidade que me foi dada lá em 2015, né, e foi renovada também agora, né, porque o projeto que eu trabalhava acabou em 2024, né, e o pessoal da presidência, da diretoria, né, de todos os projetos também me chamou para dar continuidade a esse trabalho e fazer o projeto de qualificação que a gente tem hoje, né? Então é um sonho também que veio realidade, porque o outro projeto que a gente tem de qualificação não era da Atitude, ele era um projeto que era aplicado lá, só que era do Instituto Coca-Cola Brasil, e hoje a gente tem, bate no peito, um projeto próprio de qualificação profissional em parceria com o Sescop, né, que é um outro parceiro nosso também, né? E das mães, né, a gente só recebe muito carinho, né? Eu fico assim, né, muito emocionado, né, nesse momento também, né? E os ouvintes também, eu sempre me emociono quando eu falo desse processo,
processo, porque eu trago muito minha mãe, né? Infelizmente minha mãe morreu em 2022, e aí quando eu recebo esse carinho, é como se fosse o carinho da minha mãe, né? Que infelizmente, né, ela não está conosco nesse plano físico, né? Mas eu tenho certeza que ela está nos acompanhando do céu, pulando de alegria aqui, porque eu estou aqui com o Hortêncio, porque ela comemorava, Hortêncio, cada uma das nossas conquistas, tanto minha e dos meus irmãos também. E aí quando uma mãe chega para mim e diz: Mateus, você transformou a vida do meu filho, né? Você impactou positivamente meu filho, né? A gente é eternamente grato a você, né? Eu primeiro, como eu sou cristão, né, sou católico, eu agradeço primeiramente a Deus, segundo a Atitude Cooperação, e eu sempre faço essa fala: eu agradeço a cada um de vocês por vocês terem acreditado, né, no meu trabalho enquanto profissional, e ter acreditado que a gente vende também, né? A gente vende a qualificação como algo importante, porque realmente não é a pessoa que eu estou falando aqui de qualificação só porque eu trabalho, né, que meu salário vem disso, não, porque eu sei da importância, porque eu me coloco nisso também, né? Então, antes de eu atuar como educador, né, como professor, eu passei pelo Senac, passei por instituições formadoras também, que eu tive outros professores e mentores também que fizeram esse incentivo, né? Então, meio que eu só bati no liquidificador que eu recebi, e hoje eu estou devolvendo também, e eu espero para os meus alunos também, né, que vocês estejam sentindo da maneira que eu faço, que é com muito amor, com muito carinho também e com muita emoção, né? Porque eu acredito que nossa vida, né, ela é muito curta, tá, Hortência? E a gente sempre tem que fazer dos momentos vivências importantes, né? E aí com a morte da minha mãe também em 2022, meio que eu já tinha isso, né? E meio que se intensificou também para mim, né? E me deu mais amor ainda nesse processo também, né? Porque minha mãe foi esse exemplo de amor, né? Como várias outras mães que estão nos acompanhando também. Minha mãe foi minha mãe e pai, né? Porque meu pai, ele faleceu quando eu tinha 5 anos, né? Então minha mãe sempre foi meu tudo, né? E aí quando ela faleceu em 2022, eu me peguei me questionando, né, sobre o que eu ia fazer, né? Eu tenho meu filho Miguel também, né, que foi um dos motivos também, né, pra gente continuar caminhando, obviamente, Deus, né? A gente que é cristão, aí diz: Matheus, você tá falando isso, mas com um sorriso, mas é com um sorriso de alegria saber que eu tive minha mãe, né? Os 20 poucos anos que eu consegui acompanhar com ela também. Minha mãe morreu cedo, infelizmente, vítima de um infarto fulminante, né? E aí dentro desse processo eu tive a felicidade de passar muitos anos com ela, o que é muito bacana, né, também. E eu fico muito feliz, obviamente a gente queria mais tempo, né, se pudesse mais de 100 com ela também, né? Mas infelizmente Deus sabe todas as coisas, eu sei que ela tá pulando de alegria lá no céu, lá por tudo que eu tenho feito, porque depois que meu pai morreu, Hortência, uma das coisas que eu peguei pra mim era justamente dar orgulho à minha mãe. Eu olhava assim, né, e dizia: não é sobre dinheiro, né, que eu acho que a gente vive uma sociedade capitalista, é importante comprar o leite das crianças, mas eu queria dar orgulho para minha mãe, tanto que eu tenho uma história, né, com ela sobre rosas, né? Eu não tinha dinheiro para comprar flor, né? Não faço isso não, tá, pessoal? Isso não é legal não. Mas eu pegava flores de outros jardins para dar a ela, certo? Vinha aqui na casa de alguém, pegava uma florzinha e entregava. Meio que eu não sei se eu sentia, né, quando eu era menor, que eu não ia ter tanto tempo assim para dar flores para ela, mas graças a Deus eu consegui dar flores em vida, né? E aí fica uma dica para vocês que estão nos acompanhando também, tá, pessoal? Se você tem um familiar, alguém, né, que faz um tempo que você não fala, que você não liga, né? E essa fala aqui não é uma fala de remorso, mas sim de alegria, né? De todas as vezes ter dito: mãe, eu te amo, quanto a senhora é importante na minha vida, né? Então, os ouvintes que estão nos acompanhando, né, que façam esse processo também com os familiares de vocês, mostrem para a pessoa o quanto elas são importantes também nesse processo, porque o que eu sou hoje é graças à minha mãe, né? Então, se eu tô aqui com o Hortêncio, falando com vocês também, tendo essa experiência de 10 anos também, muito parte, né, dessa mulher lutadora que foi minha mãe, né, que nos criou sozinho também, com muita dificuldade, mas que nunca deixou nos faltar o mais importante, que era a educação, né, e esse incentivo também de mostrar que o nosso único caminho de sucesso era a educação, que é o que eu passo para vocês, tá, pessoal? Então a educação, ela é esse único processo transformador, né, que transforma vidas e realidades literalmente também. Então por isso que eu amo tanto, né, estar nessa função de professor, né, de falar tanto sobre isso e divulgar tanto isso, né, porque às vezes eu chego nos lugares, Hortência, no primeiro momento eu já falo de sonho, né, que é possível, para fazer acreditar, porque infelizmente tem muitas pessoas, né, os falcianos e as falciane, que não sonham e querem ceifar nossos sonhos, né? Então eu faço a corrente contrária, né? Mostra pro jovem, pro adolescente, pra criança que a gente pode sonhar, certo? Que nossos sonhos sim são possíveis, né, da gente estar realizando. Top demais, Mateus. Só complementando um pouquinho de 1%, nem 1% de tudo que você falou. Foi tão bom que eu quero me inscrever na Atitude Cooperação, viu? Muito bem. Vou tentar inscrição lá na Atitude. Muito bem, em janeiro será muito bem-vindo. Quero visitar a Atitude Cooperação. Pelo visto, é uma instituição que está de parabéns, de todo o corpo, e principalmente
a sua presença nessa instituição com certeza é uma presença riquíssima. Isso, e a gente fica muito feliz, Hortêncio, por isso, e eu sempre costumo dizer, né, que o trabalho, ele independe das pessoas. Acho que isso é importante também ressaltar, né, que a atitude de cooperação, né, ela é importante nessa perspectiva, né, de mostrar que não só eu tenho esse trabalho transformador, mas todos os profissionais que estão lá também, né, que é de suma importância, né, e tem essa visibilidade muito bacana, né. Hoje a Atitude Cooperação, ela é uma instituição consolidada não só em Natal, né, então eu tive a oportunidade também de conhecer 3 capitais, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, através da Atitude Cooperação. Inclusive a gente tem, né, a Fundação Roberto Marinho, né, que a gente foi num evento ano passado, né, também, e mostra que a Atitude Cooperação, ela está excedendo o Rio Grande do Norte já. Está chegando em outros espaços também, o que é muito importante, o que é muito relevante. Começou onde? A Atitude começou lá nas 3 escolas, né, que é o Zusa, que fica na Avenida 9, Francisca Ferreira e o Jean Mermóis. E aí, quando começou uma questão, imagina você dar aula de música, né, numa escola, num intervalo no corredor, certo? E teve uma necessidade de ter uma sede. Em 2014, né, foi inaugurada a sede que a gente está hoje, que é na Avenida Capitão Morgoveia, número 436, no bairro de Felipe Camarão, né? Então todas as nossas oficinas, grande parte delas acontece na nossa sede, só que a gente ainda tem o vôlei, que é no Francisca Ferreira, que continua na escola, o futebol, que atende os meninos do Zusa, só que é num campo por trás da nossa instituição, né, que atende os alunos da escola Zusa, né, e o Jean a gente tinha o vôlei, só que não está mais lá, está tudo no Francisco agora também, certo? Mas muito a gente tem amplamente a divulgação nessas 3 escolas, e agora a gente tem também o IER, né, que é o nosso grande parceiro, que é nosso vizinho colado, né, da instituição, né, onde é o Instituto, né, Técnico também estadual. Matheus, e sobre a outra instituição que você trabalha, vai dar tempo hoje ou... Sim, aproveitando o momento também, né, eu trabalho... Graças a Deus eu conheci o Centro Educacional Dom Bosco, né, em 2015, através da Atitude de Cooperação, através do projeto coletivo. E aí, desde a primeira vez que eu entrei no Dom Bosco, eu comentei com o pessoal de lá também, né, que eu senti algo diferente ao entrar lá em 2015. Só que eu não sabia que iria ser trabalhar lá, né, agora em 2025, né, eu participei de um processo seletivo lá agora em maio, né, então sou recém-chegado no Centro Educacional Dom Bosco, que é uma obra social, uma obra salesiana, aqui na Zona Oeste de Natal, no bairro de Gramoré, em Lagoa Azul também. Lá a gente atende os meninos de oratório, né, que é de 6 aos 17 anos. Lá a gente proporciona um processo de fortalecimento de vínculo, onde os meninos ficam, né, no contraturno. Então o menino que estuda à tarde fica pela manhã e o menino que estuda à tarde fica à tarde, né? Então lá a gente proporciona várias oficinas, né, na parte do oratório, a parte de esporte, a parte de música também a gente tem no Centro Educacional Dom Bosco, e a gente proporciona 2 refeições, né? Inclusive esse ano agora voltamos a dar 2 refeições para esses jovens também, que é uma obra magnífica, tá, pessoal? O Centro Educacional Dom Bosco. E além do oratório, a gente tem os cursos de qualificação também, né? Inclusive a gente divulgou essa semana, né? Então, para quem não segue o Instagram do Centro Educacional Dom Bosco, né, siga também, né, que vai ter lá todas as informações, né, do nosso trabalho. E além dessa parte dos cursos de qualificação, a gente divulgou agora um curso de marketing, né, que vai ser uma parceria que a gente tem com o Senac. E além dessa parceria, a gente tem a aprendizagem, que é a qual eu sou instrutor da qualificação profissional. Então, o Centro Educacional Dom Bosco, pessoal, para quem está nos acompanhando, ele é uma escola formadora de aprendizes, né? E aí lá a gente faz os processos de entrevista com vínculo com as empresas, e a gente tem os cursos de aprendizagem hoje, onde hoje a gente tem mais de 445 jovens, né? De jovens aprendizes, né? Só que a gente não tem só aqui em Natal, a gente tem em Natal, né? E em Mossoró, e em Caicó também. Esse número de 400 e pouco é o geral, certo? Somando todos, né, que a gente tem, mas a maioria é aqui em Natal também. E aí eu atuo lá desde maio, né, com os jovens aprendizes também, inclusive Iago, né, um abraço aí para Iago, os alunos que estão nos acompanhando também, né, aqui que são residentes, né, da zona norte de Natal, e a gente tem várias empresas parceiras, né, nesse processo de aprendizagem também. Inclusive, tá, pessoal, os jovens que estão buscando as vagas de emprego, ó, notícia quentinha. O Centro Educacional do Bosco lançou uma plataforma, né, de trabalho, de empregos, onde o jovem pode acessar lá o nosso Instagram, que tem um link, né, um QR Code, ele vai ser direcionado para fazer esse cadastro, né, e o jovem pode concorrer às vagas das empresas parceiras do Centro Educacional do Bosco. Inclusive a gente está com uma vaga, né, disponível para jovens de 18 a 21 anos, né, que queiram ingressar no mercado de trabalho, e a entrevista já é segunda-feira. Então você, jovem que está nos acompanhando, não perde tempo, já segue lá o Instagram do Centro Educacional Dom Bosco, já faz o cadastro também, você já vai poder estar participando da entrevista de segunda-feira, desde que você
você esteja dentro dos pré-requisitos que está lá no postzinho do nosso Instagram. E aí, Hortêncio, entrar nessa plataforma é importante também, porque vai fazer com que cada vez mais jovens tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Então, o Dom Bosco é uma obra que tem 35 anos, né? Então, o Dom Bosco, ele teve, né, no início de sua história, o oratório, né? Que era o quê? Proporcionar oportunidades, né, para crianças e jovens, tanto que Dom Bosco é um santo da Igreja Católica que é conhecido, né, como pai da juventude, de uma forma geral, né? E aí, inclusive, também, pessoal, um outro convite super importante, né? Que amanhã, às 18 horas, um convite super especial para vocês que estão nos acompanhando, a gente vai ter a cantata para o Santo Bosco, né? Que vai ser lá no Centro Educacional Dom Bosco também, onde nossos alunos de oratório, né, e das oficinas de música também vão fazer uma apresentação belíssima, contando a história de Dom Bosco para vocês, né? Então, quem é da Zona Norte, é de Adjacências, que quer uma programação legal, bacana, né? Então, a cantata do Santo Bosco é para vocês, né? Então, a gente vai estar vendendo, Hortência, na bilheteria, R$10, e toda a renda desse evento é destinada para o Centro Educacional Dom Bosco, que é uma ONG também, né? É obra social salesiana também, né? Então, a gente vive também de doações e de parcerias, né? Então, é uma forma de incentivar também e prestigiar esses nossos alunos que vão estar apresentando, né, um pouco mais sobre a história de Dom Bosco, para que as pessoas conheçam também, né, o quanto Dom Bosco foi importante, né, para as juventudes e na consolidação de oportunidades também, né? Então, tudo que o Dom Bosco é hoje é graças a Dom Bosco, né, que sonhou, né, com essas oportunidades para a juventude, né, proporcionando esse processo de transformação também, o quanto é importante, né, onde tem a obra salesiana a gente vê, né, um impacto positivo, né, no entorno e de várias gerações, né? Então, 35 anos de transformação, né, o Centro Educacional Dom Bosco. Eu cheguei lá recentemente, né, mas eu sei da importância desse processo de transformação, porque eu conheço a instituição também há mais de 10 anos, também já me incluo, né, digo que foi um sonho realizado, né, estar no Centro Educacional Dom Bosco, estar com jovens aprendizes também, que foi um desafio também, Hortência, profissional, porque eu sempre trabalhei com jovens que sonhavam em ingressar no mercado de trabalho, né, e hoje eu trabalho com jovens que já estão no mercado de trabalho também, que é uma outra oportunidade também muito importante. Então, eu agradeço, né, a Padre Eliano, né, que é o gestor lá do Centro Educacional Dom Bosco também, né, a Thaís, a todo o pessoal da equipe, né, a minha coordenadora Jennifer também, a Ramon, a Roseli, né, que foi a grande intermediadora desse nosso encontro também. Então, um abraço e um cheiro aí, Roseli, também, né, eu já fiz esse agradecimento para ela também, né, mas é importante sempre agradecer também, né, e aproveitar também para dizer, né, que essa cantata é muito importante, né, então, quem não tiver uma programação na agenda, né, Mateus, não posso ir não, né, que horas amanhã? 18 horas, 18 né, começa, horas. Né, mas o espetáculo começa às 19. Mateus, mas eu não vou estar aqui sábado, então compra o ingresso e dá de presente para alguém, né, para participar também, né, então a gente é algo importante também, tá, que a gente vai ter essa oportunidade. Em outro momento a gente volta também, porque a gente teve a Paixão de Cristo também lá, que foi apresentada, né, no mês da Páscoa, e também tem um outro espetáculo no final do ano que também a gente volta aqui para divulgar posteriormente também, né, e aí lá no Centro Educacional Dom Bosco vai ter, né, esse convite mais quentinho também. Fica o convite, né, para Hortência também conhecer o Centro Educacional Dom Bosco, né, que é essa obra tão linda e tão bonita também. Vou olhar como é que tá a minha agenda amanhã às 18 horas. Provavelmente eu depois essa esticada até o Centro Educacional Dom Bosco. Mateus, são riquíssimas informações, top 1000. Aí, mais uma pergunta a respeito do jovem que quer ingressar nos cursos do Dom Bosco. Qual o procedimento que ele tem que fazer? No Dom Bosco, né, a gente trabalha, como a gente tem serviço de fortalecimento de vínculo, a gente tem uma parceria muito grande com o CRAS, que fica de frente para o Centro Educacional Dom Bosco. Aí para o oratório a gente recebe os encaminhamentos via CRAS, né, do Centro Educacional Dom Bosco. Só que para os cursos de qualificação, né, com essa parceria que a gente está com o Senac, a gente abriu essa semana para uma turma que foi, né, de assistente de marketing e vendas. Aí a gente está com a probabilidade de abrir outras turmas também, né, agora pro mês de setembro. Então fiquem ligados, né, no Instagram do Centro Educacional Dom Bosco, né, que aí quando tiver essa disponibilidade a gente vai divulgar o dia da matrícula também e a documentação necessária, né? Então quem não segue aí, segue o Centro Educacional Dom Bosco também para ter acesso a essas informações. Através do Instagram, é isso? Isso, do Instagram. Que isso é para os jovens, né, que geralmente os cursos é para os jovens que têm de 16 anos ou mais. Pro oratório, que é de 6 aos 17 anos, né, tem que ser via CRAS, né? Aí tem um processo de acompanhamento
momento que a gente pega, né? O oratório seria o quê? O oratório é o grande sonho de Dom Bosco, onde as crianças passam 4 horas na nossa instituição, basicamente. Eles passam a manhã toda e a tarde toda, com várias atividades, né? Então tem essa parte da pedagogia, parte do esporte. Então eles têm várias atividades nas manhãs e nas tardes também. Então a equipe, né? Um abraço aí para a equipe de educadores, né? Do Centro Educacional Dom Bosco também, que fazem um trabalho belíssimo, né? Com os nossas crianças e adolescentes também, que é o nosso público, né? Então a gente tem hoje em torno de várias crianças e adolescentes que frequentam diariamente, tanto pela manhã como na parte da tarde. Aí, como eu disse, dentro do oratório vai ter as oficinas de música, né? A parte da pedagogia também e a parte do esporte. Também tem música no Dom Bosco? Tem Bosco. Muito bom. Muito bom. Sua gratificação, você já falou desde o início, não vou nem complementar mais, né, do seu perfil de identificação para a área da educação. Gratificou principalmente a sua mãe, que não faz mais parte desse plano material, mas com certeza existe um plano espiritual, a qual ela está contemplando de felicidade, sim, por você representar. Deixa eu ver a última pergunta. Sim. Você é paulista natalense, potiguar, já há 20 anos em Natal, né? Desde o ano 2005. Familiares, você tem mais irmãos aqui em Natal? Isso, no caso eu tenho 2 irmãos, né? Que minha mãe, ela teve 3 filhos, né? Eu e meus 2 irmãos. E a gente costuma dizer que é os 4 homens de Maria de Fátima, que é o nome da minha mãe. Certo. Que é eu, meus 2 irmãos e meu filho, né? E a gente mora, né, ali em Sépio de Rosário também, né? E minha história familiar vem de Goianinha, né? De Nova Cruz, porque minha mãe é de Nova Cruz e meu pai é de Goianinha, né? Então, eu posso dizer, né, que já sou ginga com tapioca, sou um boizinho, né? Aqui de Natal também. Que meio que eu não tenho nem mais sotaque, né? Que quando eu cheguei aqui era porta, era portão, era porteira, né? Porta. Mas aí a gente perde e se internaliza também, porque na verdade eu sempre fui nordestino, né? Eu sou filho de 2 nordestinos, só que aí eu nasci em São Paulo. A única diferença é essa, né? Mas assim, o pessoal pergunta muito: Matheus, você quer voltar para São Paulo para morar? Não me vejo em outro lugar, certo? A não ser Natal, porque aqui é uma cidade, né? Eu vi que, acho que é de Minas Gerais, como é o nome dela? Júlia? Julinha Jujubinha. Pronto. Quero agradecer também, mais uma vez, muitas informações importantes, dizendo que gosta do Nordeste. Isso. Ama Natal, falou até que possivelmente vinha morar em Natal. Parabenizou você, deu os parabéns para você. Muito bem. Certo? Provavelmente não só pelas informações, como também que você vai completar ano, né? Isso. E aí, né, como o Julinho tá falando sobre vir morar para Natal, venha ver que Natal é muito bom, tem muita coisa boa para conhecer também. Infelizmente eu comentei isso com nossos alunos, né? Tem muita coisa boa, pessoal querido ouvinte que tá nos acompanhando aqui também, que a gente não conhece no estado do Rio Grande do Norte, né? Que é importante a gente conhecer também, a gente fomentar também. Mas hoje eu sou muito feliz em estar nessa cidade também, né? A gente sabe que tem os desafios, tem as questões de política pública, né? Mas isso ficou um outro momento pra gente discutir, tem, né? Mas que é maravilhoso sim estar aqui. Matheus, agradeço de todo o coração. Eu sei que aqui, como você falou no início, a gente passaria a noite inteira aqui falando diversos temas. Você é uma pessoa rica de conhecimento e eloquência vocal, que consegue transmitir. Não é todo mundo que tem aquele conhecimento e consegue transmitir tão bem quanto você. E venha mais vezes, porque vai precisar, viu? Aqui nosso tempo tá chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos os espectadores e ouvintes da Zona Norte FM e quem nos acompanhou aqui pelo chat no YouTube. Continue se inscrevendo nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, Zona Norte FM, Zona Norte FM no YouTube, e também do quadro do programa, que é do programa Falha Nossa, que o vídeo completo vai estar postado domingo lá no nosso canal do YouTube, Falha Nossa com Cedilha. Acompanhe, que são informações riquíssimas. Agradeço, boa noite a todos, boa noite, Matheus. Boa noite, muito obrigado, pessoal, foi importante estar com vocês, muito obrigado e volto mais vezes. Um maravilhoso, abençoado final de semana e aguardo vocês na cantata do Santo Bosco amanhã.